qual é, de fato, a raiz do orgulho. Às vezes você fala, nossa, eu me peguei sendo uma pessoa orgulhosa, identifiquei que eu preciso trabalhar meu orgulho, mas da onde que veio esse orgulho na minha vida? Onde que ele se originou? Se você tem essa dúvida, fica aqui nesse vídeo que a gente vai falar mais sobre isso. Já deixa seu like. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva, ative o sininho para você poder receber notificação de todos os nossos vídeos e continuar recebendo desse conteúdo, beleza? Gente, vamos lá. Quando a gente está falando de orgulho, a gente está falando da importância que a gente dá para o nosso ego, né? E ego nada mais é do que uma crença doentia da nossa própria importância. Você, às vezes, dá importância demais para você mesmo. Nossa, que duro isso. Gente, às vezes a gente acha que a gente é importante demais. Calma. Calma lá, né? Nós não somos tão bons assim. Nós temos milhares de coisas a serem melhoradas, a serem desenvolvidas na vida, sabe? O problema do orgulhoso é achar que ele já está ótimo. E é por isso que ele não cresce, é por isso que ele não melhora. Então a gente precisa entender que o ego, o nosso ego exacerbado, impede o grande agir de Deus. E ele vem de várias causas da nossa vida. Como todo mundo tem problema de orgulho, todo mundo tem. Uns mais, outros menos. Uns Deus consegue acessar o coração e trabalhar, outros não. Mas da onde que vem? Primeiro ponto, rejeição. Pessoas rejeitadas têm uma forte tendência a serem pessoas orgulhosas. Por quê? Porque a rejeição, gente, ela fere. Você criou em algum momento da sua vida uma determinada expectativa com alguém. E essa pessoa te menosprezou, essa pessoa te abandonou, essa pessoa te deixou de lado. E isso te magoou tanto, isso te feriu tanto, mais do que você pode imaginar. Principalmente se isso tiver acontecido na infância. Nossa, mas é porque as maiores rejeições que eu passei foi quando eu já cresci, quando eu estava na adolescência, quando eu era adulto. A rejeição, ela nasceu lá na sua infância. Só que outros relacionamentos fortaleceram isso e aumentaram a tua dor. Mas, na verdade, começou cedo. Às vezes você não teve uma família, o afeto presente, ou às vezes eles estavam fisicamente, mas não estavam emocionalmente. Aí você não teve esse amparo que você precisava. Então, quando você vive essa rejeição emocional, o que você sente? Você se sente tão mal, tão ferido, tão triste, que você precisa desenvolver um mecanismo de autoproteção, que é o orgulho. Então, você foi rejeitado, seu pai não te quis, sua mãe te deu para se tornar uma pessoa, para ser adotado, né? Uma pessoa te abandonou quando você era criança, ou no momento em que você precisou de um amparo, de alguém te motivando, a pessoa te deixou de lado, ou invalidou seus sentimentos. Experiências negativas em que os teus sentimentos foram deixados de lado, em que a tua necessidade de se sentir amado foi deixada de lado, é que você começou a desenvolver um mecanismo de proteção para que as próximas vezes em que as pessoas tentassem fazer isso com você, já não te afetasse tanto. Então, é uma forma de você se proteger. Toda pessoa que já foi profundamente ferida, rejeitada, abandonada, invalidada, ela desenvolve um orgulho, automaticamente. Por quê? Porque ela tem a necessidade de se proteger, ela não quer viver isso de novo. O nosso cérebro, ele busca sempre nos proteger. Então, se ele detecta que algo é uma ameaça, se ele vê que existe algo ruim, o que ele faz? Não, vamos proteger, vamos bloquear isso aqui, para que essa pessoa não se sinta dessa forma de novo. Ele entendeu que você se sentiu mal e você não quer se sentir assim de novo. Só que às vezes essa proteção ela é tão grande que você não consegue depois se sentir amado de novo. Então eu percebo que muitas mulheres, às vezes, que foram rejeitadas, foram abandonadas, quando elas crescem, elas começam a ter relacionamento, o orgulho é tão grande que elas não se permitem ser amadas. Então, quando alguém de fato aparece querendo dar amor, querendo dar afeto, querendo estar perto, não consegue acessar, porque a pessoa criou barreiras. Você precisa se permitir ser amado. Quando nós não recebemos um determinado amor, a gente tem dificuldade de receber ele quando a gente já está mais velho, sabe? Então, a gente repele isso. Alguns relacionamentos seus pode ter dado errado, você ter pensando que a pessoa é pegajosa, que a pessoa é muito, né? Mas às vezes é você que não teve esse toque, esse afeto, sabe?
Quando uma pessoa não recebe toque físico, presente, tempo de qualidade, qualquer que seja a linguagem do amor na infância, ela cresce com dificuldade de receber esse tipo de afeto, né? Eu falo por mim mesma. A minha família nunca foi gente de muito abraço, de muito toque, sabe? Então, não tinha muito isso. E aí, acaba que quando eu encontrava pessoas que viviam abraçando, viviam beijando, eu ficava tipo, né? Sai, tira a mão. Sabe? Porque você tem essa dificuldade, você ainda não está acostumado com isso. Então, o teu cérebro entende, cara, isso aqui é bizarro, isso aqui é estranho, afasta, afasta. Então, a gente repele. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente pode estar perdendo oportunidades de viver coisas novas, de viver o amor através de pessoas que estão dispostas a nos amar. Por quê? Porque a gente está ferido. E essa ferida não tratada está atrapalhando a nossa vida. É por isso que você que foi rejeitado, você precisa passar por um processo de cura. Caso contrário, você vai sabotar os seus relacionamentos. Guarda isso. Você que foi rejeitado, abandonado, ferido, traído, você precisa buscar um processo de cura na sua vida para você não vir a sabotar os seus próximos relacionamentos e acabar repelindo pessoas que querem cuidar e amar de você. Certo? Outra coisa, a vergonha, gente. A vergonha, ela esconde o orgulho. Quando nós somos crianças, a criança ela tem uma facilidade muito grande para aprender. Por quê? Porque ela não fica mal de errar. Já viu? Por exemplo, você vai ensinar uma palavra para uma criança. Você vai falar telefone, vai lá, elefone. Telefone, elefone. Ela não tem problema. Aí você ri. O adulto costuma rir, né? Quando vê a criança falando errado, acha bonitinho, vai rir. E a criança, ela não tá nem aí. Ela fica rindo junto. Ela, eu tô errado, que legal. Ela tá achando que tá acertando. Entendeu? E é por isso que por isso que às vezes a gente fala, nossa, mas a pessoa que cresceu falando inglês e português ao mesmo tempo conseguiu desenvolver e ser bilíngue muito mais rápido do que a pessoa que quer aprender inglês ali depois dos 12, 14, 15 anos, já na adolescência. É muito mais difícil aprender quando você tem medo de errar. Olha que loucura isso. Quando nós somos crianças, a gente não tem medo de errar. Então a gente acha mó legal, a gente ri e tal. Então a gente aprende com facilidade, porque a gente se joga. Então o aprendizado ele vai vindo e o aprendizado ele vem de vários erros. Então tá tudo bem errar. Agora, quando a gente vai ficando mais velha, a gente fica com medo de errar. Por quê? Porque errar é ridículo. Errar é feio. Errar é motivo de desprezo das pessoas. Errar é motivo das pessoas fazerem bullying comigo, de me rejeitarem, de falarem que eu não sou boa, que eu não nasci para fazer isso. Então, como eu não quero ter esse sentimento de julgamento, de invalidação, de desprezo das pessoas, eu evito até a tentativa. Então, é por isso que a timidez, ela esconde o orgulho. Porque quando você é criança, ou ali um pouquinho antes, um pouquinho depois, na verdade, você viveu situações difíceis, situações em que as pessoas te menosprezaram, te ridicularizaram, e aí você percebeu o quê? Ah, então se eu me vulnerabilizo, as pessoas riem de mim. Então eu não posso me vulnerabilizar. Se eu mostro que eu não sou tão boa nisso, as pessoas vão me fazer de chacota, fazer piada, me sentir mal, não vou fazer de novo. Então, a tua timidez é o que você cria para quê? Ah, não, gente, eu não quero falar não, tá tranquilo, vou ficar aqui na minha. Fulano, vem aqui, vem cantar. Não, eu não canto não. Fulano, vem tentar tal coisa. Não, não faço isso não. Aí você tá sempre um passo atrás, sempre se escondendo, sempre evitando o confronto, evitando o desconforto, evitando a tentativa, evitando o risco. Você evita tudo, não constrói nada. Esse é o problema da sua timidez. A sua timidez está escondendo o teu medo das pessoas verem as suas falhas. Toda pessoa tímida, toda pessoa que tem dificuldade de se expressar, de tentar, é uma pessoa que está com medo das pessoas acabarem enxergando as vulnerabilidades e fraquezas dela e se aproveitarem disso e fazerem piada disso. Deixa eu te falar, todo mundo que é bom, um dia foi ruim. Todo mundo que é extraordinário, um dia foi mais ou menos. Então, entenda que se você não tentar, se você não se jogar, você nunca vai ser bom. Existem várias coisas na sua vida que só vão vir de experiências em que você se permitiu ser desafiado. O desafio te tira da zona de conforto e te faz ver que existe coisa dentro de você, coisas incríveis que você desconhece. Porque você nunca tentou, você não se arrisca, você está com medo. Então, assim, não permita que as pessoas te menosprezem por conta das suas falhas. Nossa, mas se eu me vulnerabilizar e as pessoas virem que eu sou falha, e aí? Todo mundo é falho.
E aí? Ah, mas a pessoa vai ver que você errou hoje. Ano que vem você não vai estar errando mais. É, porque aquela pessoa do passado teve que errar para de hoje conseguir acertar. Eu tive que encontrar 100 formas de não fazer para encontrar finalmente a forma de fazer. Quando a gente ressignifica isso, a gente vence a nossa timidez, a gente vence esse orgulho mascarado de timidez. Então, quando você vê uma pessoa muito retraída, é uma pessoa que provavelmente foi ridicularizada e ferida. Então, ela se retrai para que ninguém venha utilizar da fraqueza dela contra ela de novo. Não permita que você venha deixar de crescer ou deixar de construir porque a tua timidez está gritando e te impedindo de se arriscar e tentar. Tudo bem? Outra coisa também que é uma raiz de orgulho é a comparação. Gente, eu sei que muitas das vezes a nossa família, pessoas próximas, ficam comparando a gente com outras pessoas. E aí, nessa de ficar comparando, a gente não quer o sentimento de que o outro é melhor do que eu. Ah, fulano é mais bonito que você, fulano é mais inteligente do que você, fulano conseguiu mais coisa na vida do que você. Nossa, você viu o Beltrano, já passou no concurso. Você viu o fulano, já casou. Você viu o fulano, já passou na prova do Detran. Fulano... Aí, todo mundo tá sempre te lembrando do que você não conseguiu e que o outro conseguiu. Do que você não é, mas o outro é. Aí, essa comparação faz com que você faça o quê? Não. Eu não vou me sentir mal de novo. Eu não vou me sentir inferiorizado de novo. Então, você cria o orgulho, começa a olhar o que eu sou bom, o que eu sou bom, sou bom nisso. Então, eu sou bom nisso, vou me apegar nisso. Quando alguém tentar me diminuir, eu diminuo a pessoa de volta. Quando a pessoa tentar falar algo pra mim, eu vou contra ela. Eu justifico que o outro conseguiu porque foi mais fácil pra ele. Então, acaba que você desenvolve o orgulho porque você passou tantas comparações que é mais fácil para você tentar ferir o outro do que permitir que te firam de novo. Porque você quer evitar esse sentimento ruim mais uma vez. Ou seja, o que a gente precisa identificar são em que momento da minha vida eu fui profundamente ferido. Onde as minhas feridas começaram a gritar a ponto de eu desenvolver um orgulho para evitar que as pessoas me ferissem de novo. Tem gente que desenvolve uma fortaleza, né, uma capa de pessoa forte, mas na verdade ela não é forte, ela é autossuficiente. Na verdade ela não é forte, na verdade ela é uma pessoa que não quer depender do outro. Só que, gente, a gente vai depender do outro para sempre. A gente, obviamente, não pode viver agarrado no outro, viver em função das outras pessoas. Mas você sempre vai precisar. Você não pode até não depender, mas você vai precisar de pessoas. Não tem como a gente viver sem precisar do outro. Sem o outro nos apoiar, nos ajudar. Você não vai chegar a lugar nenhum sozinho. Você pode até tentar, mas uma hora você vai perceber que você precisa das pessoas. Que você vai precisar de auxílio. Então, tá tudo bem você se vulnerabilizar. O que você precisa é ressignificar suas dores, entender o processo que você passou, para que você não venha a ficar naquela crença limitante de que você vai ficar vivendo aquilo ali várias vezes. Ah, porque eu fui rejeitado, vou ser rejeitado para sempre. Porque eu fui traído, vou ser traído para sempre. Porque falharam comigo, vão errar para sempre. É nessa crença que a gente perpetua na nossa cabeça que faz com que a gente se feche para o mundo e perca grandes oportunidades. Então, entenda, não crie orgulho, crie aprendizado. O que eu vou aprender com essa situação? O quanto eu cresci com essa situação? O que eu preciso prestar atenção ao me relacionar, ao tentar, ao me arriscar, a fazer tal coisa? Anota, ressignifica, para quando você tiver uma nova oportunidade, você não se apegar ao orgulho, se apegar ao aprendizado. Então, você vai com cautela, mas você vai. Você tenta, você se arrisca, você se entrega, você confia de novo. Esse é o desafio de Deus para você. Que você possa se permitir confiar e não ficar sempre ali na defensiva. Pessoas que estão sempre na defensiva, pessoas que têm sempre uma resposta pronta, pessoas que estão sempre ali, pessoas que foram tão feridas que elas criaram armas para ferir o outro antes mesmo de ser ferido. Você não precisa disso. Jesus não era assim? Por que a gente vai ser? Então, saiba amar. Às vezes a pessoa que tá louca para receber uma facada sua, né, algo ruim seu, um ataque seu, precisa do seu amor para ela se quebrantar inteira e falar assim, nossa, realmente. E ficar surpreendido, porque as pessoas elas estão sempre esperando um ataque, mas elas estão dificilmente esperando um afeto, esperando um amor. Então, quando você quebra essa expectativa e surpreende, é que às vezes você consegue alguns acessos. Comece a fazer isso, comece a ter esse desafio, toma esse desafio para você começar realmente a identificar as suas raízes e deixá-las lá.
Raiz do orgulho, deixa ela lá, trabalha aquela raiz, deixa ela cauterizando ali e segue sua vida em outro rumo, sem permitir que o orgulho continue te atrapalhando. Combinado? Deixa aqui o que você achou desse vídeo, comente aqui, deixe o seu like nesse vídeo, tá? Gente, deixar o like é de graça. Então deixe o seu like que não custa nada e compartilhe esse vídeo com alguém que pode receber de Deus através dele. Beleza? Te espero no próximo vídeo.